Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas características de algumas vias aferentes que nós temos no nosso organismo. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, antes mesmo de especificar a respeito de qual é a via aferente que vai ser tratada aqui, são algumas características gerais a respeito das vias aferentes. Então, a primeira coisa, quando eu falo assim, aferente, o que eu quero dizer? Aferente se refere a qualquer via ou qualquer nervo que chega no sistema nervoso central trazendo alguma informação. Essa informação ela pode estar sendo captada do meio externo, ela pode estar sendo captada de alguma víscera, então é uma informação proveniente de dentro do organismo, né? E é uma informação de propriocepção, em alguns casos. Então, vias aferentes são vias responsáveis por pegar o estímulo sensitivo que está sendo captado do meio externo, né, pelo principal órgão de recepção dos estímulos que nós temos no nosso organismo, que é a pele, ou dos estímulos captados em vísceras, em cavidades, em órgãos internos, e transportar esses estímulos em direção ao sistema nervoso central, mais precisamente ao córtex, seja ele córtex cerebelar ou cerebral, onde esses estímulos eles vão ser interpretados. Então, não basta eu ter a captação do estímulo, não basta eu ter receptores na minha pele, nas minhas vísceras, para que os estímulos sensitivos de pressão, de temperatura, de dor, de tato, sejam captados. Eu preciso que esses estímulos sejam transportados, inicialmente até o tálamo, que é um centro subcortical que vai iniciar um processo de conscientização a respeito desse estímulo, e posteriormente ele precisa ser transportado ao cerebelo, mais especificamente ao córtex cerebelar, ou ao córtex cerebral, onde esses estímulos eles serão então interpretados, consciente ou inconscientemente, e o indivíduo, quando necessário, vai promover uma resposta a esse estímulo, né? E aí essa resposta vai ser transferida através de vias eferentes aos músculos que vão desempenhar uma determinada resposta, beleza? Motora, né? Então, quando eu falo das vias aferentes, eu estou falando desse objetivo, captar os estímulos sensitivos, que podem ser dolorosos, que podem ser térmicos, eletromagnéticos, químicos, mecânicos, enfim, tem vários tipos de estímulos, e transportá-los até o sistema nervoso central, com destino final no córtex cerebral ou cerebelar, onde eles vão ser interpretados. Quando eu falo das vias aferentes ou sensitivas, então, eu estou falando de várias vias diferentes. Se eu tenho vários tipos de estímulos diferentes, eu vou ter várias vias, cada uma relacionada ao transporte de um estímulo. E isso significa o quê? Significa que eu tenho várias vias e que eu tenho que estudar todas, ou pelo menos a maioria delas. Existem, entretanto, algumas características gerais que estão presentes em todas as vias aferentes. Por exemplo, toda via aferente tem um trajeto que é chamado de trajeto central. Esse trajeto central ele vai ser formado por uma determinada quantidade de neurônios. Essa quantidade varia de acordo com a via, mas geralmente eu falo entre 2 e 3 neurônios. E eles vão compor exatamente o trajeto da via aferente no sistema nervoso central. Então, aqueles neurônios que formam fibras e essas fibras se unem formando fascículos, tratos, lemniscos, que vão ali passar por toda a medula espinhal e posteriormente por todo o tronco encefálico, pelo tálamo, até chegar no córtex cerebral, essas fibras desses neurônios compõem o trajeto central de toda e qualquer via aferente. O que muda então de uma via aferente para outra em relação ao seu trajeto central? O número de neurônios que constitui esse trajeto, a localização desses neurônios no sistema nervoso central, mas todavia tem. Uma outra característica geral que está presente então em todas as vias aferentes é o seu trajeto periférico. Se trajeto central é aquele relacionado ao sistema nervoso central, que está dentro do encéfalo e da medula espinhal, o trajeto periférico é aquele que está localizado na periferia. Ele é formado por um único neurônio, que a gente chama de neurônio primário nas vias aferentes, que é um neurônio localizado fora do sistema nervoso central. Então, esse neurônio é aquele que tem o seu corpo celular localizado em um gânglio sensitivo, né? E que é um neurônio, na maior parte dos casos, do tipo pseudo-unipolar. Então, um neurônio que tem um único prolongamento partindo do seu corpo celular, que se bifurca
específica e vai dar origem a um prolongamento periférico. Esse prolongamento periférico, por sua vez, vai estar relacionado ao receptor, né? E um prolongamento central que vai em direção, então, à medula espinhal, ou em alguns casos, quando eu estou falando, por exemplo, de vias aferentes restritas ao encéfalo, vai em direção às porções do encéfalo, né? Onde os nervos cranianos penetram nos núcleos e, consequentemente, vai fazer sinapse com os neurônios pertencentes ao trajeto central. Então, toda via aferente, por mais que hajam diferenças em relação a esses trajetos, toda via aferente tem trajeto central e trajeto periférico. Além disso, toda via aferente vai ter o que nós chamamos de área cortical correspondente. Eu disse inicialmente que toda informação sensitiva transportada pelas vias aferentes é levada até um destino final. Qual é esse destino final? A área cortical, seja ela do cerebelo ou do cérebro, né? Então, toda via aferente tem no cérebro ou no cerebelo uma área cortical, uma área de córtex correspondente a ela, na qual você vai ter a condução do impulso nervoso. Se a gente pensar nas principais vias, por exemplo, as vias relacionadas à condução de estímulo doloroso, de estímulo térmico, de estímulo tátil, de estímulo de pressão, esses estímulos eles são levados por vias diferentes, mas que culminam, que chegam em uma mesma região do córtex cerebral, que é a região que a gente chama de área somatosensorial primária, ou área somestésica primária. Essa área, ela faz parte do córtex cerebral, corresponde às áreas 1, 2 e 3 de Brodmann, e é ali que vai ocorrer a interpretação inicial de estímulos dolorosos, táteis, de pressão, térmicos, enfim. Então, toda via aferente tem uma correspondência, seja no córtex cerebral ou no córtex cerebral, ou no córtex cerebelar. Qual é a diferença entre o córtex cerebral e cerebelar? Então, eu tenho vias que vão trazer estímulos para o córtex cerebral e vias que vão trazer estímulos para o córtex cerebelar. Existe alguma diferença no que se refere à interpretação desses estímulos? Sim. O córtex cerebral ele está relacionado à interpretação consciente dos estímulos. Então, esses estímulos eles são interpretados e o indivíduo toma consciência a respeito daquilo que está sendo interpretado. Se eu tenho, por exemplo, uma variação de temperatura, então eu toco em uma superfície muito quente ou muito fria, eu consigo raciocinar e entender que eu estou tocando em uma superfície muito quente e muito fria. Isso acontece porque o estímulo térmico ele é conduzido por uma via específica aferente, é levado até a área somatosensorial primária do córtex cerebral e ali ele é interpretado inicialmente nessa área primária, posteriormente em áreas secundárias, e como o córtex cerebral está relacionado a uma interpretação consciente do estímulo, eu, como indivíduo, consigo raciocinar e consigo tomar consciência disso. O mesmo vale para os outros tipos de estímulos que chegam a essa área. Então, estímulo de dor, estímulo térmico, estímulo tátil, né, estímulo químico, são estímulos que são interpretados e conscientes. Agora, se eu falo de uma via que está relacionada ao córtex cerebelar, então o córtex do cerebelo, ele está relacionado à interpretação inconsciente de estímulos. Então eu, como indivíduo, não consigo raciocinar e tomar consciência daquele estímulo, por mais que ele esteja sendo interpretado e, caso haja necessidade, uma resposta esteja sendo elaborada. Então o meu corpo, o meu sistema nervoso central, ele fica sabendo, ele interpreta, ele elabora uma resposta caso necessário, mas eu, como indivíduo, não tomo consciência daquele estímulo. Então essa é a diferença principal entre a interpretação de informações no córtex cerebral e cerebelar, certo? A última característica que é geral e que faz parte de toda a via aferente é a existência de receptores. Então os receptores são as estruturas que inicialmente vão estar relacionadas à captação de um estímulo. Eu tenho vários tipos de receptores diferentes, esses receptores podem ser classificados de várias formas diferentes, mas eles são as estruturas básicas primárias que participam de qualquer via aferente. Não existe via se eu não tiver a captação de um estímulo. Quem que faz a captação inicial do estímulo? É o receptor. Quanto ao receptor, a gente pode classificá-lo, por exemplo, de acordo ao estímulo que ele está responsável, né? De acordo com o estímulo em que ele está relacionado. Então, eu tenho receptores gerais,
que estão relacionados à captação de estímulos térmicos, mecânicos, táteis, de pressão, químicos. E eu tenho receptores especiais. Os receptores especiais são aqueles relacionados aos órgãos especiais do sentido. Então, quando eu falo de olfação, quando eu falo de gustação, de audição, de equilíbrio, eu estou falando de órgãos especiais do sentido que vão ter receptores, mas que são considerados receptores especiais. E aí esses receptores especiais a gente estuda quando a gente fala separadamente de cada sistema do sentido, né? E os receptores gerais. Uma outra forma de classificação dos receptores é em relação ao tipo de estímulo que eles captam, mas num sentido mais amplo. Então, por exemplo, eu consigo classificar os receptores em esteroceptores, proprioceptores e interoceptores. Estero é um prefixo que dá indício de externo. Então, esteroceptores são receptores localizados, na maioria das vezes, na superfície da pele, no tegumento, né? E que estão relacionados à captação de estímulos externos. Então, tato está muito relacionado a isso, vibração, captação de estímulos de pressão, captação de estímulos térmicos, todos são esteroceptores que vão realizar essa captação. Proprioceptores são receptores relacionados à propriocepção. Propriocepção é a captação de estímulos sensitivos que permite a orientação do indivíduo no espaço. Então, eu consegui ter a orientação de onde o meu músculo está posicionado, qual é a orientação dos meus membros, qual é o grau de contração do meu músculo, qual é o grau de tensão no tendão muscular. Todas essas informações estão relacionadas à propriocepção e são captadas exatamente pelos proprioceptores. Exemplos de proprioceptores: órgão tendinoso de Golgi e fuso neuromuscular. Tá? Fuso neuromuscular, que vai indicar o grau de comprimento do músculo e a variação desse comprimento, e o órgão tendinoso de Golgi, que indica o grau de tensão muscular e a variação dessa tensão. E os interoceptores, intero é prefixo que indica dentro. Então, interoceptores são receptores localizados em vísceras, em órgãos internos, em cavidades internas do organismo e que vão fornecer estímulos, vão fornecer informações sensitivas a respeito de pressão, a respeito de dor, mas relacionados agora às cavidades e às estruturas internas do indivíduo, e não essa relação com o meio externo, certo? Então, quando a gente fala desses receptores, eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses receptores. Então, aqui o trajeto periférico, que eu tinha comentado, o trajeto periférico diz respeito a esse neurônio pseudo-unipolar aqui. Percebam que esse neurônio pseudo-unipolar ele tem um único prolongamento partindo do seu corpo celular, que dá origem a um prolongamento periférico, que vai se comunicar posteriormente com os vários tipos de receptores diferentes, e um prolongamento central, representado aqui em azul. Esse prolongamento central ele vai em direção a quem? A medula espinhal, ou se eu estou falando de um neurônio periférico, né, que está localizado, por exemplo, em uma região suprassegmentar, então uma região do encéfalo, esse prolongamento central, que aqui está representado em azul, vai em direção a um determinado núcleo presente no encéfalo, certo? Mas como a maioria das vias relaciona-se inicialmente com a medula espinhal, é interessante trazer essa ilustração aqui. Então, esse prolongamento central, geralmente, ele adentra a medula espinhal através de um ramo sensitivo dos nervos espinhais, né? E entra na coluna, geralmente, no corno dorsal da medula espinhal, que é onde estão os neurônios sensitivos, né? E a partir do corno dorsal da medula espinhal, faz sinapse com quem? Com o segundo neurônio, que geralmente faz parte do trajeto central das vias sensitivas. Então, o trajeto central está relacionado ao quê? A formação de fascículos, tratos e lemniscos, que são as estruturas formadas aqui e que ascendem a medula espinhal e vão se comunicar posteriormente a uma região suprassegmentar do sistema nervoso central, ou ao córtex cerebelar ou ao córtex cerebral. Né? Então, sempre que a gente fala de tratos, fascículos, lemniscos, geralmente os tratos e os fascículos são formados aqui, ao nível da medula espinhal, e os lemniscos, como o trigeminal, como o espinhal, como o medial, vão ser formados ao nível do bulbo, ali no tronco encefálico. Né? Então, sempre que eu me refiro a fascículo, trato, lemnisco ascendente, que vai da medula espinhal em direção às estruturas do encéfalo, né? Culminando ali posteriormente na formação do córtex cerebral ou cerebelar, eu estou falando do trajeto central das vias espinhais, certo?
Aqui a área de projeção cortical, então sempre que eu falo de uma via aferente, ela tem uma região, ou no córtex cerebral, ou no córtex cerebelar, a qual essas vias aferentes terminam, né? Aqui o tálamo, que é uma estrutura muito importante em grande parte das vias aferentes. Os centros subcorticais, na maioria das vezes, eles fazem parte das vias aferentes. Antes de chegar na sua porção final, que seria uma área do córtex cerebral ou cerebelar, as vias aferentes geralmente passam pelo tálamo. As vias de dor, por exemplo, né, o espinotalâmicas e paleoespinotalâmicas, elas passam pelo tálamo. E o tálamo, ele tem uma função muito importante nessas vias aferentes que eu vou discutir mais à frente nessa aula, beleza? Aqui tem uma outra imagem que representa então essa área cortical correspondente, ó. Aqui, como a gente está falando de vias aferentes, ou seja, vias sensitivas, a área cortical correspondente no cérebro vai ser a área cortical somatosensorial primária, né? Aqui a gente tem o sulco central, na região do giro pós-central, ou seja, o giro que está localizado posteriormente a esse sulco central, a gente tem a área somatosensorial primária, ou área somestésica primária, que vai ser responsável, então, por essa interpretação, mesmo que inicial, a respeito dos estímulos sensitivos. Então, estímulos de dor, estímulos de pressão, estímulos de tato, estímulos vibratórios, estímulos de propriocepção, térmicos, todos têm a sua interpretação inicial nessa área. E essa área, por sua vez, corresponde às áreas 1, 2 e 3 de Brodmann. Né? Então, Brodmann dividiu o cérebro, o córtex cerebral, em aproximadamente 50 áreas, levando em conta a citoarquitetura de cada uma das regiões. E as áreas 1, 2 e 3 de Brodmann são essas áreas que correspondem exatamente ao córtex somatosensorial. As áreas 5 e 7 são áreas secundárias relacionadas à sensibilidade. Então, nessas áreas você vai ter uma interpretação mais específica a respeito dos estímulos sensitivos que chegam, certo? E por fim, os receptores, que a gente comentou que também são características gerais, né, relacionadas às vias aferentes. Em relação aos receptores, nós temos vários tipos de receptores, como eu já comentei com vocês. Aqui estão demonstrados alguns desses receptores. Então eu tenho terminações nervosas livres, que são receptores associados aí majoritariamente a sensações de dor, né, mas que também participam da sensibilidade térmica, de pressão, mecânica em alguns casos. Por que isso acontece? Vamos começar discutindo o seguinte. Por que eu digo assim, terminação nervosa livre eu associo com dor? Corpúsculo de Pacini eu associo com a sensibilidade tátil, principalmente em relação à vibração, mas sensibilidade tátil como um todo, sensibilidade de pressão também. Corpúsculo de Meissner, sensibilidade tátil. Quando eu falo aqui, aparelho tendinoso de Golgi, fuso muscular, propriocepção, terminações de Ruffini participam também da sensibilidade tátil, discos de Merkel, células de Merkel, sensibilidade tátil. Por que eu associo cada tipo de receptor a um estímulo sensitivo específico? Basicamente, os receptores, eles têm a capacidade de captar qualquer tipo de estímulo. Isso significa que um mesmo receptor, ele tem a capacidade de captar um estímulo térmico, um estímulo de pressão, um estímulo mecânico, um estímulo químico. Só que os receptores, eles atuam em sensibilidades diferentes. Isso significa o quê? Que para um receptor, eu tenho um determinado estímulo que vai ter uma sensibilidade muito grande com aquele receptor, enquanto que para outros estímulos, aquele receptor é insensível. Então, se outros estímulos chegam, aquele receptor praticamente não sofre alteração no seu potencial elétrico de membrana, que é o que eu chamo de potencial receptor. E, consequentemente, eu não tenho a transformação daquele estímulo sensitivo em potencial de ação. Agora, se chega um estímulo para o qual aquele receptor é altamente sensível, aí esse estímulo vai ser capaz de gerar alterações na permeabilidade da membrana desse receptor, consequentemente íons entram, atuam na alteração do potencial receptor e na formação de um potencial de ação, que vai ser dissipado pela via aferente e vai culminar em uma interpretação. Então, o que a gente tem são sensibilidades diferentes de acordo com o receptor que eu me refiro. Mas todos os receptores têm capacidade de sentir, né, de captar estímulos, quaisquer que sejam esses estímulos. Por exemplo,
Vou dar um exemplo interessante que permite o entendimento a respeito disso. Quando eu falo do tecido ocular, o tecido ocular ele não tem, por exemplo, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner, terminações de Ruffini, que são receptores relacionados ao tato, que são receptores relacionados à sensibilidade em alguma deformação. Mas o tecido ocular, ele tem terminações nervosas livres. E as terminações nervosas livres no tecido ocular vão ter uma função de sensibilidade tátil. Então perceba, geralmente a gente associa a terminação nervosa livre com dor, mas no tecido ocular, essa terminação nervosa livre ela participa na sensibilidade tátil e não necessariamente na sensibilidade dolorosa. Então a gente consegue perceber como um receptor, por mais que seja sensível a um tipo de estímulo, também pode atuar na sensibilidade de outros estímulos. Né? Então é muito importante, essa é a primeira característica que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de receptores, beleza? Vamos falar especificamente a respeito de alguns desses receptores, principalmente aqueles receptores que estão localizados na superfície da pele, beleza? Então a gente tem epiderme e derme. Por que eu coloquei isso aqui no slide? Para a gente se situar. Então, eu falei que a maior parte dos receptores, principalmente aqueles associados à sensibilidade dolorosa, sensibilidade tátil, vibração, sensibilidade térmica, eles estão espalhados pela superfície do corpo. E o principal órgão relacionado à sensibilidade, o principal órgão sensitivo que a gente tem no corpo é exatamente a pele. A pele ela é formada por dois tipos de tecidos diferentes. Tecido epitelial, de revestimento, que vai compor o que a gente chama de epiderme, e tecido conjuntivo, apoiado sobre esse tecido epitelial, que a gente chama de derme. Então, a união de epiderme e derme forma o que nós chamamos de pele. Por isso que a pele é um órgão. O que é um órgão? Por conceito, por definição, um órgão é a união de dois ou mais tecidos que se juntam, que se unem para desempenhar uma determinada função. Então, a pele ela é formada por um tecido epitelial de revestimento e por um tecido conjuntivo. Por isso, ela é considerada um órgão, né? A epiderme, que é a porção epitelial da pele, vai ser formada por 5 camadas. A camada granulosa, ou extrato basal, né, que é a porção mais profunda da epiderme. Posteriormente, ou seja, mais superficialmente, nós temos extrato espinhoso, que é uma região onde a gente tem células, principalmente os queratinócitos, que estão associadas por desmossomos, principalmente, que são especializações da membrana, e vão produzir grânulos de querato e hialina, que são encaminhados à camada superficial em relação à espinhosa, que nós chamamos de camada granular. Então, a camada granular, ela recebe esse nome exatamente pela grande concentração de grânulos de querato e hialina que estão presentes ali. Superficialmente, a camada granular, nós temos a camada lúcida, onde você tem processos de apoptose, então processos de morte celular, e por fim, o extrato córneo, que é um extrato que possui células mortas com depósito de queratina localizado sobre elas, certo? Então essas são as 5 camadas, os 5 estratos que compõem a epiderme. Na região da pele que é formada por tecido conjuntivo, a gente tem 2 camadas. Essa camada mais superficial aqui é a camada papilar. Na camada papilar, a gente tem projeções de tecido conjuntivo em direção à epiderme, que nós chamamos de papilas dérmicas ou papilas dérmicas. Nas papilas dérmicas, a gente vai ter a presença de um receptor, que são os receptores de Ruffini. Então, os receptores de Ruffini, eles se localizam... Desculpa, os receptores de Meissner, que se localizam aqui nessa região. A gente vai ver isso aqui posteriormente, certo? A camada... papilar, que é essa mais superficial da derme, ela é formada principalmente por tecido conjuntivo frouxo. Já a camada mais profunda da derme, ela vai ser formada por tecido conjuntivo denso, formado principalmente por fibras colágenas tipo 1 e fibras elásticas que se associam nessa região. Mais profundamente ainda a derme, nós temos uma porção que é formada por tecido adiposo unilocular, né, que é aquele tecido composto por gotículas de gordura, né, que ocupam toda a extensão dos adipócitos. A epiderme e a derme, ou seja, essa constituição da pele, variam muito de acordo com a localização do corpo em que eu estou me referindo. Então, eu posso ter regiões em que eu tenho aderidas aí a essa epiderme e derme uma grande quantidade de folículos pilosos, né, de pelos, e aí, consequentemente, eu vou ter glândulas sebáceas e sudoríparas aderidas a esse folículo piloso, e assim por diante.
Como aqui a gente está falando de vias aferentes, eu acho interessante a gente fazer essa relação entre a existência de tecido nervoso próximo à epiderme. Então aqui, ó, a gente tem feixes de fibras nervosas mielinizadas nessa região da derme mais profunda. Aqui a gente consegue perceber exatamente isso. Então o que é isso daqui? Isso daqui que a gente está percebendo é um feixe de fibra mielinizada, ou seja, com uma grande quantidade de mielina, né, que auxilia na condução do impulso nervoso ao seu redor. Então a gente sempre associa a derme, essa região da pele, com fibras nervosas. Até porque, se a gente vai ter uma grande concentração de receptores na região da pele, eu preciso ter fibras nervosas associadas a esses receptores que vão fazer a condução inicial do potencial de ação proveniente desses receptores, né? Então eu vou ter uma grande quantidade. Inicialmente essas fibras nervosas são mielinizadas. Quando elas entram em contato com os receptores, elas perdem essa camada de bainha de mielina. Então vamos ver um pouquinho a respeito de cada um desses receptores que eu encontro na superfície do corpo. O primeiro deles são os corpúsculos de Vater-Pacini. Os corpúsculos de Vater-Pacini, eles participam principalmente da sensibilidade tátil. Então eles vão atuar na sensibilidade em relação à pressão, vão atuar na sensibilidade em relação ao tato, né? Eles estão localizados na região da derme, certo? Então, em regiões um pouco mais profundas à epiderme, próximas ali da derme, na porção de tecido conjuntivo. E o interessante é a gente perceber o seguinte: os corpúsculos de Vater-Pacini, eles são formados por uma fibra nervosa central, e ao redor dessa fibra nervosa, a gente vai ter uma série de camadas concêntricas de cápsulas. Uma das classificações possíveis que a gente pode estabelecer para os receptores é a classificação em receptores livres e receptores encapsulados. Essa classificação, como o próprio nome já indica, diz respeito à presença ou não de uma cápsula de tecido conjuntivo ao redor do receptor. Então, o corpúsculo de Vater-Pacini, os corpúsculos de Meissner, as terminações de Ruffini, são todos exemplos de receptores encapsulados. Então, eles têm ao redor deles, ó, uma cápsula de tecido conjuntivo, certo? E aqui a gente percebe lamelas concêntricas, que são formadas, perceba, existem núcleos nessas lamelas. Essas lamelas, elas são formadas pelas células de Schwann, que estão aqui promovendo a mielinização das fibras nervosas periféricas, né? Então, as células de Schwann formam essas camadas, essas lamelas concêntricas ao redor dessa fibra nervosa central que a gente tem no corpúsculo de Pacini. Qual é a característica interessante? Essas lamelas concêntricas, elas formam aqui um sistema que a gente chama de sistema viscoelástico. Visco, porque você tem líquido nesse sistema. E elástico, porque ele tem uma elasticidade, ele tem uma capacidade de deformação. Essa deformação e a presença desse líquido são importantes, porque o corpúsculo de Vater-Pacini, como eu falei, ele está relacionado à sensibilidade tátil. Então ele vai perceber a deformação nos tecidos. Uma deformação importante que não é capaz de gerar lesão tecidual. Porque quando essa deformação gera lesão tecidual, aí quem percebe é a terminação nervosa livre, que está associada à dor, certo? Então, uma deformação que não é capaz de gerar lesão tecidual vai ser captada, dentre outros receptores, pelo receptor que nós chamamos de corpúsculo de Pacini ou corpúsculo de Vater-Pacini. Como que isso acontece? A deformação, ela gera uma modificação na conformação dessas lamelas concêntricas, porque elas são elásticas. E, consequentemente, gera uma modificação na distribuição do líquido que está presente nesse sistema aqui. E aí, consequentemente, essa deformação vai gerar alterações tanto nos canais iônicos quanto na permeabilidade da membrana desse receptor e vai permitir a entrada de íons. Essa entrada de íons, por sua vez, gera uma alteração no potencial receptor, no potencial elétrico da membrana do corpúsculo de Pacini, que gera, consequentemente, a formação de um potencial de ação. Esse potencial de ação vai ser passado a essa fibra central e, consequentemente, cai na via aferente relacionada à sensibilidade tátil, né? E a partir daí você tem informações táteis sendo levadas, então, em direção à área somatosensorial primária, beleza? Aqui a gente tem as terminações nervosas. As terminações nervosas são receptores associados principalmente à sensibilidade dolorosa, né? A gente tem várias regiões onde as terminações nervosas elas podem ser encontradas no tegmento. Então,
a primeira coisa, elas são fibras amielínicas, tá vendo? Ó, aqui ela tem uma camada de mielina. Quando ela entra no tecido epitelial, então quando ela vai realizar esse adentramento em direção à pele, ao tegmento, ela perde essa bainha de mielina, certo? Por isso ela é uma terminação nervosa amielínica livre. Não existe cápsula de tecido conjuntivo ao seu redor. Essas terminações, elas são encontradas em meio ao extrato germinativo, né, da epiderme. Podem ser encontradas em meio aos folículos pilosos, então aqui realizando essa união, né, com o folículo piloso. Podem, em regiões abaixo aqui das glândulas sebáceas, podem adentrar o folículo piloso e se aderir aqui ao pelo diretamente. Então, elas se aderem de forma espiralada ao pelo. Ó. Aqui a gente tem uma lâmina histológica, um corte histológico que mostra isso. Aqui a gente tem o folículo piloso, no interior o pelo. Então, essas terminações nervosas livres, elas podem adentrar o folículo piloso e se unir aqui com o pelo diretamente, formando estruturas espiraladas, certo? A gente consegue perceber isso aqui, ó. Aqui a gente tem terminações nervosas no folículo piloso, tá vendo? Então, a gente percebe que essas terminações nervosas, elas estão espalhadas, elas estão distribuídas por várias estruturas aí, no tegmento, né? E elas estão relacionadas principalmente à captação de estímulos dolorosos. Os estímulos dolorosos, eles nada mais são do que estímulos térmicos, estímulos químicos, estímulos mecânicos, que são suficientemente intensos para gerar lesão tecidual. Então, quando eu tenho um estímulo que é intenso o suficiente para promover dano ao meu tecido, ele acaba por alterar o potencial de membrana na terminação nervosa livre, e isso gera um estímulo doloroso que vai ser encaminhado por uma via específica até o sistema nervoso central, beleza? Aqui a gente tem os corpúsculos de Meissner. Eu já tinha comentado anteriormente que os corpúsculos de Meissner, eles estão presentes aqui nas regiões das pápilas dérmicas, né, ou papilas dérmicas, que são protrusões, são expansões da camada papilar da derme em direção à epiderme. Então, aqui a gente consegue perceber o extrato basal, o extrato germinativo da epiderme, que é formado por células com uma alta capacidade mitótica, né, com uma alta capacidade regenerativa. E aqui a região, ó, das papilas dérmicas, então formada por tecido conjuntivo frouxo. Aqui a gente consegue perceber um corpúsculo de Meissner. O corpúsculo de Meissner, ele também participa do processo de sensibilidade tátil. Ó. Aqui a gente tem um outro exemplo de corpúsculo de Meissner. Então aqui o extrato germinativo e aqui na papila dérmica a gente tem o corpúsculo de Meissner. Então ele também vai participar da sensibilidade tátil, principalmente do tato leve, beleza? Ele, consequentemente, também é capaz, né, de perceber alterações através da deformação e captar esses estímulos, né, através de alterações e, consequentemente, modificação do potencial receptor desse corpúsculo, que vai gerar potenciais de ação. Diferentemente dos corpúsculos de Vater-Pacini, a gente tem a formação aqui de lamelas irregulares. Aqui, nessa imagem à esquerda, fica mais fácil de perceber isso. A gente tem a formação de lamelas irregulares, e, contornando essas lamelas irregulares, a gente vai ter uma ou duas fibras nervosas que penetram aqui. Então, no corpúsculo de Vater-Pacini, ó, a gente tinha aqui uma única fibra nervosa central e lamelas concêntricas, né, circulares formadas pelas células de Schwann. Aqui nos corpúsculos de Meissner a gente tem uma ou duas fibras nervosas que não são centrais e lamelas irregulares. Esses núcleos que a gente consegue perceber também são núcleos de células de Schwann, tá? Que sempre estão orientados perpendicularmente às células do extrato germinativo aqui, tá? Células e discos de Merkel. As células e discos de Merkel, os discos de Merkel são essas estruturas em forma de disco, formados aqui próximo às células de Merkel. E as células de Merkel, por sua vez, são células em aspecto dendrítico, formadas no extrato germinativo, no extrato basal da epiderme. Então, na epiderme eu tenho essas células com uma alta capacidade mitótica, e eu tenho células especiais, chamadas de células de Merkel, com uma grande quantidade de grânulos de secreção no seu interior.
Os discos de Merkel, então, são essas estruturas em forma de disco que formam aqui protrusões em direção a essas células de Merkel na forma de cúpula, que são chamados de receptores em cúpula de Higo. Então, os receptores em cúpula de Higo são essas projeções dos discos de Merkel em direção às células de Merkel. As células de Merkel e os discos de Merkel, eles também estão relacionados a uma sensibilidade tátil. Como que é o mecanismo de sensibilidade aqui? Quando a gente tem, então, pressão sendo aplicada, por exemplo, a essas células germinativas, essas células elas vão deformar as células de Merkel, e quando deformadas, as células de Merkel elas liberam esse conteúdo neurosecretor, esses grânulos de secreção no seu interior, que passam aos discos de Merkel através exatamente desses receptores em cúpula de Higo, né? Consequentemente, quando esses grânulos de secreção são passados aqui aos discos de Merkel, você tem alterações no potencial elétrico da membrana desses discos de Merkel, que gera a formação de um potencial de ação, que é passado aqui às fibras sensoriais aferentes, né, que estão localizadas e que estão em conexão, em continuidade com os discos de Merkel. Dessa forma, você tem o estímulo sendo conduzido a partir da via de sensibilidade tátil, né? Aqui um corte histológico que mostra a célula de Merkel. É difícil a visualização da célula de Merkel em cortes histológicos. É mais fácil a gente observar em eletromicrografias, certo? Essas células de Merkel, ou em imunomicrografias também. Aqui a gente tem o corpúsculo de Ruffini. O corpúsculo de Ruffini é um outro tipo de receptor encapsulado, né? A gente consegue perceber essa cápsula aqui, então, formada por tecido conjuntivo. É um receptor bem delgado, bem fino, que tem no seu interior, então, um líquido e também essa fibra aferente mielinizada, que quando chega aqui, penetra no corpúsculo de Ruffini, perde a sua camada de mielina e se arboriza, se ramifica. Nas extremidades dessas ramificações da fibra aferente que se comunica com o corpúsculo de Ruffini, nós temos o que nós chamamos de espinhos, né? Que são exatamente essas comunicações aqui da fibra aferente com o corpúsculo, beleza? Aqui a gente tem a representação, ó, do corpúsculo de Ruffini em um corte de uma lâmina histológica. Então aqui a gente tem a fibra penetrando nesse corpúsculo de Ruffini e aqui ela emitindo as suas várias arborizações, tá? Todos os receptores, eles têm uma característica muito importante, que é de adaptação. Claro que essa adaptação ela varia de acordo com o receptor. Os receptores eles têm graus diferentes de adaptação, e inclusive isso interfere muito na fisiologia e no funcionamento desses receptores. Mas todos eles, em um grau maior ou menor, têm essa capacidade de adaptação. O que é a capacidade de adaptação de um receptor? Nada mais é do que a capacidade que esse receptor tem de diminuir a quantidade de impulsos nervosos que são transmitidos e que são gerados, né, a quantidade de potenciais de ação que são gerados, conforme o estímulo ele é continuado e ele possui mesma intensidade. Então vamos supor aqui um estímulo de pressão em um corpúsculo de Vater-Pacini. O corpúsculo de Vater-Pacini, ele está relacionado, por exemplo, à captação de sensibilidade de pressão. Então, se eu promovo uma deformação no tecido, eu vou promover, vamos voltar um pouquinho só para a gente conseguir ilustrar isso. Se eu promovo uma deformação no tecido, eu vou promover uma deformação nessas camadas lamelares concêntricas e, posteriormente, essa deformação e esse líquido, né, que são modificados, são passados a essa fibra central e, dessa forma, eu tenho a captação do estímulo. Acontece o seguinte, se eu mantenho o mesmo grau de deformação por um grande período de tempo, o número de potenciais de ação que passam para essa fibra nervosa central aqui, ele vai diminuindo. Inicialmente ele diminui de forma rápida e posteriormente ele passa a diminuir de forma mais lenta e gradual até que eu tenho a inibição desse estímulo. Então olha só, se a gente observar esse gráfico aqui, é exatamente isso que eu tenho sendo demonstrado. Então inicialmente, ó, quando eu promovo a deformação ou quando eu promovo o estímulo, eu tenho uma quantidade de impulsos nervosos muito alta. Se eu permaneço aplicando esse estímulo, ou seja, se eu permaneço com o estímulo continuamente e de mesma intensidade, o número de potenciais de ação ele cai inicialmente de forma rápida e posteriormente de forma lenta e gradual, até eu ter a inibição desse estímulo.
Então isso é o fenômeno que eu chamo de adaptação do receptor. No caso do receptor de Vater-Pacini, por exemplo, essa adaptação se dá pela redistribuição do líquido que eu tenho nessa região. Lembra que a gente falou que o sistema lamelar concêntrico aqui, ele forma um sistema viscoelástico? Esse líquido, inicialmente quando eu tenho deformação, ele é modificado. Após um certo período de tempo, e esse intervalo de tempo que eu digo é de segundos no caso do corpúsculo de Pacini, esse líquido ele é redistribuído e ele reequilibra. Então, se eu tenho uma reequilibração do líquido, um reequilíbrio do líquido aqui, eu deixo de transmitir impulsos para a fibra nervosa central e, consequentemente, eu deixo de ter estímulos e potenciais de ação sendo transmitidos através da via de tato, né? Por isso ocorre essa inibição do estímulo. Alguns receptores, como é o caso dos receptores de Vater-Pacini, dos corpúsculos de Meissner, terminações de Ruffini, têm a capacidade de adaptação muito alta. Isso significa que no intervalo de tempo de alguns segundos, eles deixam de informar o sistema nervoso central a respeito de um estímulo. Então, eles são receptores altamente adaptáveis. Consequentemente, eles não são capazes de manter o sistema nervoso central informado a respeito daquele estímulo por muito tempo, porque depois de uma certa quantidade de tempo muito pequena, os estímulos eles deixam de existir e, consequentemente, as vias aferentes relacionadas a esses receptores deixam de informar o sistema nervoso central a respeito daquele estímulo. Agora, receptores que são chamados de receptores parcialmente adaptativos ou receptores não adaptativos, os parcialmente adaptativos são aqueles que têm um intervalo de tempo de minutos a horas ou até mesmo dias para que haja essa inibição do estímulo. Como esse estímulo muito dificilmente ele vai ficar ali por dias, por horas, então a gente considera que os receptores parcialmente adaptativos são não adaptativos, porque nunca vai ocorrer a inibição total daquele estímulo, né? E os receptores não adaptativos, como é o caso das terminações nervosas livres, que estão associadas à transmissão da dor, eles são importantes porque, como eles não têm essa inibição, eles permanecem continuamente, por mais que eu tenha a mesma intensidade do estímulo, eles permanecem continuamente informando o sistema nervoso central a respeito de estímulos, certo? Então, eles são responsáveis pela contínua informação do sistema nervoso central a respeito de estímulos sensitivos, tá? Então, variações bruscas na temperatura, pontadas com agulhas, por exemplo, que gera estímulos dolorosos espontâneos, rápidos, são informações que serão passadas através desses receptores altamente adaptativos. Agora, pressão contínua, temperatura contínua, são estímulos sensitivos que são informados continuamente ao sistema nervoso central pelos receptores parcialmente adaptativos e não adaptativos, beleza? São os receptores que nós chamamos de tônicos e fásicos. Os receptores adaptativos são fásicos, então eles estimulam o sistema nervoso central no momento em que eu tenho uma variação intensa. Os receptores tônicos são aqueles que emitem informações contínuas ao sistema nervoso central, beleza? Aqui eu tenho um gráfico que mostra exatamente a diferença na capacidade de adaptação de alguns receptores. Então, os corpúsculos de Pacini, olha a capacidade adaptativa deles. Em alguns milissegundos, a gente tem uma adaptação completa e uma inibição do potencial de ação gerado, né? Então, a capacidade adaptativa dele é muito grande. Se eu comparar, por exemplo, com o fuso muscular, que é um receptor relacionado à propriocepção, a capacidade de adaptação do fuso muscular já não é tão grande, ele leva muito mais tempo para se adaptar, né? E nunca chega a zerar a quantidade de impulsos. O mesmo vale para os receptores da cápsula articular. Eles nunca chegam em um ponto em que o impulso vai ser zerado, Eles continuam, né? Os corpúsculos de Pacini têm uma adaptação muito rápida. Os receptores das terminações nervosas do folículo piloso, eles têm uma adaptação relativamente rápida também, certo? Então a gente tem adaptações diferentes de acordo com o tipo de receptor que eu tenho, certo? Então, receptores de adaptação rápida, corpúsculo de Pacini, Meissner, terminações de Ruffini, folículo piloso tátil. Esses daqui são todos receptores associados ao tato.
enquanto que eu tenho receptores de adaptação lenta, como o órgão tendinoso de Golgi e o fuso muscular, que são receptores de propriocepção, terminações nervosas livres. Então, às vezes, você se pergunta assim, você pode pensar assim, mas se eu tenho praticamente todos os receptores relacionados à sensibilidade tátil com uma adaptação rápida, por que quando eu pressiono, por exemplo, com o meu dedo uma determinada região da minha pele, eu continuo sentindo a pressão por tempo indefinido? Então, se eu continuo pressionando a minha pele com o meu dedo, eu vou continuar sentindo pressão. E não somente no momento em que eu coloco o dedo e no momento que eu tiro o dedo. Era o que deveria acontecer, né? Se a gente pensar logicamente, como os receptores da via tátil, eles são altamente adaptativos, então eu só deveria sentir através do tato quando eu coloco pressão e quando eu tiro a pressão. Por que eu consigo sentir continuamente? Porque eu tenho as terminações nervosas livres atuando nessa sensibilidade tátil também. Então, enquanto os corpúsculos de Pacini, Meissner, terminações de Ruffini, discos de Merkel, folículo piloso, eles vão informar o meu sistema nervoso central no momento em que eu coloco o meu dedo e faço a pressão, e no momento que eu tiro o meu dedo e elimino a pressão, as minhas terminações nervosas livres, elas vão informar continuamente o meu sistema nervoso central durante todo o período em que eu estiver estabelecendo pressão naquela região da minha pele. Então, as terminações nervosas estão funcionando como receptores tônicos, enquanto que os demais receptores, mecanorreceptores de adaptação rápida, estão funcionando como receptores fásicos, certo? Isso é interessante de ser discutido, porque a gente consegue, então, compreender que existe uma união entre os vários tipos de receptores, que permitem que o sistema nervoso central saiba quando a pressão foi aplicada e retirada, mas também durante todo o período em que essa pressão estiver sendo aplicada. Isso não vale só a pressão, né? Vale para estímulos térmicos, estímulos químicos, estímulos dolorosos e assim por diante. Uma outra característica interessante, aqui tem mais uma relação com o número de estímulos que são transportados ao sistema nervoso central, é a somação. Nós temos dois tipos de somação, a temporal e a espacial. Basicamente, o que é essa somação? A somação nada mais é do que o controle do número de impulsos nervosos que são transmitidos dos receptores para o sistema nervoso central. Isso tem a ver, por exemplo, com a intensidade dos estímulos que eu sinto. Então, por exemplo, o que determina a intensidade da pressão que eu estou sentindo? O que determina a intensidade da dor que eu estou sentindo? É exatamente, dentre outros fatores, o número de impulsos que estão sendo transmitidos e interpretados pelo sistema nervoso central. E esse número de estímulos tem muita relação com esses dois tipos de somação, a temporal e a espacial. A somação temporal, ela tem relação com uma única fibra nervosa aferente. Ela é caracterizada pelo número de impulsos nervosos de potenciais de ação que são gerados em uma mesma fibra nervosa no intervalo de tempo. Então, quanto maior é o número de potenciais de ação em uma fibra, maior é o número de estímulos que são transportados ao sistema nervoso central. Consequentemente, mais intensa é aquela sensação. Então, isso é a somação temporal. E a somação espacial? A somação espacial tem relação com várias fibras diferentes. Então, ela é caracterizada pelo número de fibras que eu tenho realizando o transporte do impulso nervoso relacionado a um estímulo X. Então, quanto mais fibras eu tenho participando do transporte daquele estímulo sensitivo, mais estímulos eu vou conseguir transportar e, consequentemente, mais intensa vai ser a sensibilidade daquele estímulo. Então, somação espacial e somação temporal são dois efeitos que se somam e que auxiliam na determinação e na modulação da intensidade dos estímulos que eu sinto, certo? Uma outra coisa importante e interessante de ser percebida é a organização dos neurônios para a transmissão de sinais. A gente tem formação, principalmente na medula espinhal, mas basicamente todo o sistema nervoso central, de grupamentos neuronais. Perceba, isso daqui é um grupamento neuronal. Eu tenho vários neurônios diferentes, certo? E nesses grupamentos neuronais, eu tenho a formação de duas zonas diferentes. A zona facilitada, que é essa zona localizada no interior desse pontilhado,
E as zonas, a zona de descarga, ou zona excitatória, ou zona limiar, que está no interior dessa região pontilhada aqui, e a zona facilitada, ou zona sublimiar, que é essa região fora do círculo aqui, certo? Basicamente, qual é a diferença entre as duas? Para que eu tenha a excitação de um determinado neurônio, e consequentemente a condução e a continuação da via aferente por aquele neurônio, eu preciso ter uma determinada quantidade específica de potenciais de ação chegando nesse neurônio. Não basta que um potencial chegue. Eu preciso ter uma quantidade X de potenciais que cheguem e promovam a excitação daquele grupo de neurônios. Então aqui eu tenho uma fibra nervosa de entrada que está trazendo uma determinada quantidade de estímulos, certo? Para essa determinada fibra, eu tenho uma grande quantidade de neurônios fazendo sinapse aqui. Consequentemente, a quantidade de estímulos excitatórios que chegam nessa fibra é muito grande. O suficiente para que eu tenha a geração de um impulso excitatório, para que eu tenha a geração de um impulso nervoso nessa fibra. Então, ela está localizada na zona que eu chamo de zona de descarga, ou zona excitatória, ou zona limiar, porque eu tenho o limite suficiente de impulsos nervosos para gerar a excitação dessa fibra. Essas fibras que estão no exterior, perceba que elas não fazem uma grande quantidade de sinapses como essas que estão no interior. Então, o número de sinais aqui não é suficiente para promover a excitação e a geração de um impulso nervoso nessa fibra. Entretanto, o que esse neurônio aqui que está fazendo sinapse nessa fibra ele faz? Ele traz uma determinada quantidade de impulso. Não é suficiente para excitar essa fibra, mas inicia o seu processo de excitação. Facilita a sua excitação por outras fibras. Por isso essas fibras de baixo estão localizadas em uma região que nós chamamos de zona facilitada, porque apesar de eu não ter a formação de um impulso nervoso nessa fibra, eu tenho uma facilitação desse processo, porque uma determinada quantidade de impulsos nervosos chega nessa fibra, só não a quantidade suficiente para gerar a sua excitação. Certo? Por que também é chamada de zona sublimiar? Porque eu tenho uma quantidade abaixo do limite necessário para a geração de um impulso nervoso, chegando aqui. Beleza? Bom, então é isso. Eu ia falar de algumas vias sensoriais, das grandes vias aferentes aqui nessa aula, mas eu já vi que ela está bem grande e aí ficaria muito extensa. Então eu vou fazer uma segunda aula que vai ser de resolução de exercícios, de resolução de questões comentadas, a respeito dessa aula de agora e a respeito de uma aula de vias, tanto de via sensitiva dolorosa, térmica e tátil. E aí eu aproveito e resolvo as questões e a gente revisa os aspectos dessa aula, e aí eu vou falando a respeito dos aspectos principais das grandes vias aferentes que nós temos no organismo, beleza? Como a térmica, a tátil e a dolorosa. Mas por agora é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixem nos comentários. Se inscreva, deixa o like, qualquer coisa aí. E tamo junto. É nóis.